Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termometria, beleza? A gente vai falar de termômetros, as relações dos termômetros, galera. E aí é muito importante a gente pegar aí os esquemas para aprender sobre termômetros. Você está na nossa aula de Física, beleza? E nessa aula a gente vai trabalhar com você, então, relações de escalas termométricas. Gente, a temperatura é o grau de agitação das partículas. Quando a gente pensa nas partículas, no seu estado íntimo da matéria, ou seja, no seu nível microscópico, a gente tem que pensar que a matéria é constituída por diversos agrupamentos atômicos. E esses agrupamentos atômicos eles estão em estado vibracional natural deles, ou seja, eles não estão em completo repouso, mesmo quando a gente fala de sólidos, eles não estão em completo repouso, eles têm um estado de vibração natural, ou seja, o movimento nem que seja mínimo, mas natural desses corpos. E quando a gente coloca um termômetro em contato com esse sistema, a gente está estabelecendo uma lei que é chamada de lei do equilíbrio térmico. O que é a lei do equilíbrio térmico, gente? Quando dois corpos são colocados em contatos, a gente consegue estabelecer o equilíbrio entre o grau de agitação das partículas, tanto das partículas do líquido que constitui o termômetro, que é o mercúrio normalmente, e tanto das partículas que constituem o material, certo? Quando elas estabelecem o equilíbrio, a gente consegue verificar no termômetro qual que é a marcação. O termômetro ele é normalmente formado por um vidro, né? E esse vidro, gente, ele vai ter dentro dele um líquido que sofre dilatação muito facilmente. Sim, os líquidos eles têm um movimento muito mais simples, né? Ou seja, eles conseguem se movimentar mais. Por quê? Porque o grau de liberdade do líquido é muito maior do que do sólido. E quando a gente aquece o líquido ali, né, nesse caso, esse líquido seria o mercúrio, esse líquido ele começa a sofrer uma dilatação, ou seja, ele começa a expandir, já porque a sua agitação aumenta, ele tem uma liberdade de movimento, ele começa a ocupar um volume maior. Com isso, a gente consegue aferir determinadas temperaturas, certo? Dentro das escalas termométricas que a gente pode analisar, nós temos a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então a gente vai trabalhar com você essas três escalas termométricas de modo que a gente consiga verificar qual que é a relação entre elas, certo? Começamos então pela escala de Celsius. André Celsius, um físico francês, ele conseguiu estabelecer um padrão, ou seja, ele criou ali, né, um termômetro ao qual ele estabeleceu alguns valores padrões de temperatura. Quais são esses padrões de temperatura, gente? Ele estabeleceu o seguinte, ele pegou dois pontos de equilíbrio, dois pontos importantes para a gente poder analisar. Ele pegou 100 graus e 0 graus. O que é esse 100 graus e 0 graus que a gente está acostumado com esse termômetro? Ele pegou esse cara aqui, que é o ponto de ebulição da água, certo? Claro que esse experimento ele foi feito ao nível do mar, tá? Ou seja, se você tentar repetir esse experimento aí na sua casa, que fica a uma certa altitude em relação ao mar, você vai ter valores diferentes. Mas ele fez no mar, cara. Então ele pegou o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, ou seja, a hora que o gelo começa a derreter. Pegando esses dois pontos, ele conseguiu estabelecer esses valores, 0 para a fusão do gelo e 100 para a ebulição da água. A partir daí, gente, a gente começa a estabelecer, então, aquilo que a gente vai chamar de escala termométrica. Entre esses dois pontos, ele fez 100 divisões e aí a gente consegue verificar, por um método de comparação, o quão quente ou o quão frio está um determinado elemento, certo? E essa escala é a escala padrão que a gente utiliza, por exemplo, aqui no Brasil, ok? Porém, não são todos os países que utilizam a escala Celsius. Alguns países, principalmente aqueles colonizados por ingleses ou de língua inglesa,
eles utilizam outro termômetro, o chamado termômetro Fahrenheit, certo? Vamos dar uma olhada nesse termômetro, como que ele funciona. Pessoal, já Fahrenheit, ele cria um termômetro que é um pouco diferente do termômetro de Celsius. Ele cria um termômetro, só que ele faz uma pequena mudança, certo? Ele pega lá o ponto de ebulição da água da mesma forma, né? A água ebulindo lá, que ele marca um certo valor, a gente já vai falar desse valor. Depois ele pega o ponto de fusão do gelo normal, ele marca o valor que marca no ponto de fusão do gelo, só que ele vai trabalhar com temperaturas mais baixas, certo? E aí, para trabalhar com temperaturas mais baixas, ele faz uma mistura de água, sal e algumas outras substâncias, chegando a um outro valor aqui, certo? Aonde a gente chama de 0 graus Fahrenheit. Esse 0 graus Fahrenheit está abaixo do ponto de fusão do gelo. Porém, ele faz as divisões aqui. E ele divide esse sistema em 212 divisões. Então, ele sai do 0 Fahrenheit e vai até o 212 graus Fahrenheit. Tranquilo? O ponto de fusão do gelo equivale, então, a 32 graus Fahrenheit, já que ele faz essa divisão desse sistema. E aí a gente passa a ter um padrão de escala, que é a escala Fahrenheit aí. Tranquilo? Então, essa é a nova escala que a gente vai comparar agora com a escala Celsius, para a gente poder verificar como que o sistema se relaciona. Galerinha, vamos então verificar aqui, ó. A gente vai colocar duas escalas, uma do lado da outra, beleza? A gente vai ter a escala Celsius, que ela vai de 100 graus Celsius, lá embaixo 0 graus Celsius, né? Vou colocar um Czão aqui do lado para a gente poder saber que é Celsius. E aqui a gente vai colocar a escala Fahrenheit, que é a escala que vai de 212 a 32, não é isso? Professor, mas ela não vai, a escala Fahrenheit ela não vai até lá embaixo, no 0 Fahrenheit? Sim, mas por comparação a gente vai pegar padrões de comparação. Então a gente vai pegar a temperatura que os dois têm o mesmo valor, ou seja, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Aí você está num certo dia e você verifica que a temperatura, por exemplo, em Fahrenheit, é uma temperatura de 82 graus Fahrenheit. Você quer saber quanto que é essa temperatura em Celsius? Como que você faz, querido? A gente faz assim, ó, barra igual a barra. A gente vai pegar a variação padrão, a variação total dessa escala na escala Celsius. A variação dessa escala na escala Celsius dentro do valor padrão que a gente pegou é 100 menos 0. É sempre o valor maior menos menor. Nesse caso vai dar 100. Na escala Fahrenheit, a gente vai ter essa variação padrão de 180. Beleza? Aí nós pegamos agora a variação do que a gente quer medir, que é C menos 0, que vai dar C. E 82 menos 32 aqui, que vai dar 50. Se você fizer um produto cruzado desse sistema, você consegue estabelecer a relação dessas duas escalas. Isso vai ficar 180C é igual a 5000. Corta um zero de cada, você tem que a temperatura em Celsius é 500 dividido por 18. Se a gente pegar 500 e tentar dividir por 18, a gente vai ter um valor da escala, tá? Pessoal, eu não sei dividir. Beleza, tenta simplificar. Faz 250 sobre 9. Beleza? Se você fizer a sua continha aí, 250 dividido por 9, você vai achar o valor de 27,8 graus Celsius aproximadamente. 27,8 graus Celsius aproximadamente. Beleza? A partir disso, gente, nós podemos estabelecer que existe um padrão entre essas duas escalas, certo? Ou seja, aquilo que a gente poderia chamar de formulinha, que seria o quê? C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. A gente pode até simplificar em alguns livros. Você vai ver C sobre 5, F menos 102 sobre 9, porque a gente divide por 20 aqui e por 20 aqui. Beleza? Então, assim a gente consegue uma relação entre essas duas escalas, escala Celsius e escala Fahrenheit. No final desse vídeo, você vai encontrar uma lista de exercícios para você resolver entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Assim, você vai aprimorar o seu conhecimento e você vai conseguir compreender como que se faz essa transformação
Beleza, galerinha? Cara, antes de você ir embora, deixa um like no nosso vídeo, curta o nosso canal aqui, siga-nos em todas as nossas redes sociais, se inscreva que é importante, beleza? A gente continua aqui te ajudando você a realizar o seu sonho universitário. Um grande abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu e tchau!